crise económica na Hungria acentuou as diferenças entre a maioria magiar e a minoria cigana. Tradição e história ligam cerca de 700 mil ciganos ao país da Europa Central, com 10 milhões de habitantes. O nível de vida dos ciganos tem vindo a deteriorar-se mais depressa do que para a maioria magiar e a educação tornou-se para muitos a melhor arma. Vivei Brassoi tem 21 anos e estuda Direito e História da Arte na Universidade de Budapeste. Vem de Kolocska, pequena cidade do sudoeste da Hungria. Em Budapeste vive numa residência especial para excelentes alunos, por onde passou Viktor Orbán, o atual primeiro-ministro húngaro, e onde terão sido lançadas as bases do partido Fidesz. Apesar do elevado nível educativo dos locais que frequentou, Vivian já sofreu na pele a discriminação devido às suas origens ciganas. No início, no infantário, era perfeito, porque as crianças não tinham noção de diferença étnica. Na escola primária foi muito difícil, gozaram comigo, diziam que não trabalhava e que cheirava mal. No secundário a situação mudou um pouco e todos os professores tinham expectativas suplementares. Tratavam-me como um caso especial. Basicamente vivi a mesma coisa na universidade, onde apenas tive uma má experiência. Quando vi tudo o que tinha para aprender e o professor, que evidentemente não gosta das minorias, disse que eu teria sempre de saber 2 vezes mais para provar que merecia o meu lugar. Viviane considera que a educação deveria ser importante para todos os ciganos, mas eles não confiam muito na escola. Na sua opinião, muitos professores não estão preparados para compreender a cultura e o modo de vida cigano. Quando Viviane era pequena, a segregação na escola entre ciganos e magiares era a regra, uma prática abolida pelo último governo socialista. Kolocska não fica na parte mais pobre da Hungria, como no noroeste, onde são maioritárias as aldeias ciganas. Aqui no sudoeste as coisas parecem melhor, apesar da elevada taxa de desemprego que afeta ciganos e magiares, mas o equilíbrio não existe, segundo a mãe de Vivian, e a nostalgia pelo passado comunista está a aumentar. 90% da pobreza deve-se à discriminação. Temos de fazer face a esta situação desde a mudança de regime nos anos 90. Se algumas empresas querem contratar pessoas, não nos querem dar um qualquer emprego porque somos ciganos, mesmo se evocam outras razões para justificar a decisão. Este ódio contra a nossa raça não existia antes. Antes comíamos à mesa com os nossos patrões nas cantinas. Centenas de pessoas costumavam trabalhar juntas. Éramos iguais, magiares e ciganos juntos. Maria trabalhou na fábrica de paprika de Kolocska, tal como o marido Sandor. Mas após o colapso do regime comunista foram ambos despedidos devido à privatização e à reestruturação da companhia. Vivem agora com os subsídios municipais, 350 euros mensais. O salário médio na Hungria varia entre 400 e 500 euros. A maioria dos ciganos da cidade conseguiram pequenos empregos na autarquia, como a limpeza das ruas, mas os contratos eram temporários. Maria Colompar era uma delas, hoje sobrevive com os subsídios municipais e pensa que é a má reputação que levou a autarquia a deixar de contratar ciganos. Penso, pessoalmente, e para lhe dizer a verdade, que alguns dos ciganos, logo que recebem algum dinheiro, gastam-no em bebidas, vão para o bar e jogar. Eu, pelo contrário, quando recebo algum dinheiro, vou ao supermercado comprar comida e vou a lojas com artigos em segunda mão, comprar algumas roupas para as crianças, porque eles precisam de roupas limpas para ir à escola. Mas quero dizer-lhe a verdade, há mesmo alguns ciganos que roubam e que vão para a prisão. É um círculo vicioso. A maioria magiar é também afetada pela crise. É um facto, a economia húngara é a menos dinâmica do ex-bloco comunista. A luta pelo emprego é dura e a retórica anti-cigana aumentou, fomentada pelo Jobbik. A extrema-direita deseja voltar à segregação. Nos últimos 20 anos, a integração foi levada a cabo de uma forma muito ineficaz, através da integração forçada. Por exemplo, o sistema educativo e a discriminação positiva forçada em muitos setores do cotidiano. Há também um sistema de segurança social que não funciona. Os ciganos conseguem ajudas suficientes para viver e não são encorajados a trabalhar porque o que o Estado lhes dá é suficiente para viverem. A Hungria é governada pelo Fidesz, partido de centro-direita. Pensa também que a questão cigana terá de ser resolvida de uma forma ou de outra.
Penso que temos uma longa tradição de vida em comum. O povo cigano na Hungria tem também exemplos positivos. A atual situação não é boa, mas penso que temos as bases para gerir o problema e a base é: há uma boa tradição para cooperação e coexistência. O governo do Fidesz deseja aproveitar a próxima presidência húngara da União Europeia entre janeiro e julho de 2011 para envolver a Europa nesta tarefa gigantesca. Enquanto aumentam os desequilíbrios entre as duas comunidades, a educação poderá desempenhar um papel determinante na resolução do problema, é a opinião de uma socióloga. A média etária dos ciganos é muito diferente da dos magiares. A sociedade húngara está a envelhecer enquanto que a cigana é jovem e dinâmica. Quanto à educação, há também uma grande diferença. O nível da educação da minoria é muito mais baixo do que a da maioria. O resultado é que a taxa de emprego é de 36% para a maioria, enquanto que a dos ciganos é de apenas 10%. Na União Europeia, estas taxas são muito mais altas. Esta escola está situada no 8º bairro de Budapeste. Na capital, esta é a zona considerada cigana, mas aqui as classes misturam crianças magiares e ciganas. Segundo o diretor, não há problemas de discriminação e os alunos têm boas notas. Alguém poderia dizer que as crianças de meios desfavorecidos têm mais dificuldades na vida escolar. E poderiam dizer que entre essas crianças a percentagem de ciganos é elevada. Mas nesta escola há muitos filhos de pessoas que frequentaram a Academia Húngara de Música e essas crianças têm um grande sucesso numa carreira musical. Por exemplo, são uma espécie de cabeça de cartaz da escola. LL Júnior é um cantor pop de origem cigana extremamente popular na Hungria. Diz-nos que na Hungria a situação é melhor para os ciganos do que noutros países. Aqui temos um pouco mais de sorte, porque aqui os ciganos vivem em apartamentos normais, casas normais da segurança social. Os dois grandes problemas são a educação e o emprego. LL Júnior está envolvido pessoalmente na luta contra a pobreza entre os jovens. Patrocina uma academia de dança para jovens pobres, ciganos ou não. Segundo a Academia Húngara de Ciências, os ciganos estão numa encruzilhada entre a assimilação e a integração, ou seja, face à escolha entre abandonar as tradições ou encontrar um papel na sociedade sem abandonar os costumes. Mas se querem evitar o pior cenário, a segregação, a música não será suficiente. Na próxima semana, a longa jornada do povo cigano vai até França. Será a última etapa.